E outro dia eu estava conversando com um amigo, e esse meu amigo falou o seguinte: ele é pianista, e ele foi tocar um dia na noite e tal, e tinha uma moça lá conversando com ele. Ele estava muito cansado, sabe? Ele estava estressado, ele estava tipo, tava trabalhando vários dias, assim, só que ele também não podia reclamar, porque, enfim, retorno de pandemia, então que bom que ele tinha trabalho, né? E ele ia meio que reclamar um pouco com a moça, ele estava com essa intenção, né? Aí ele chegou pra ela, o que que você trabalha? Daí ela falou assim, eu trabalho de caixa embalada. Aí ele olhou pra ela e pensou, puta, caixa embalada? Gente, tipo, coitada, né? Ela fica dentro de uma caixa com as mãozinhas pra fora, assim, provavelmente com alguma propaganda, né? Uma caixa embalada, entendeu? E aí ele ficou pensando, assim, coitada da moça, cara, coitada, tipo, nossa. Aí ele não conseguia parar de pensar, assim, tipo, como que seria ficar dentro de uma caixa o dia inteiro, né? Então, uma noite, assim, tipo, com os braços para fora, o calor, que não era aquilo e tal. E aí ele ficava pensando nisso e ela ficou falando algumas coisas, eu não estava ouvindo muito bem, daí ele virou para ela e falou assim, putz, mas, nossa, como é que é isso, né? Como é que é trabalhar de caixa embalado, assim? Ela falou assim, sei lá, o maior problema são os clientes, né? Que são chatos pra caramba, sempre criam confusão, ainda mais depois que eles bebem, né, e tal. Aí ele ficou olhando pra ela, assim, sem entender o que ela tava falando. É que nem a minha cara, entendeu? Acho que de todos. Aí ela falou, ué, tipo, eu fico lá no caixa, na balada, né, e galera tá na festa e tal, e eles vêm, tipo, eu fico lá, cobrando, entendeu? Valores e tal, não sei o quê. Aí ele, putz, grilo, meu, o tempo todo ele tava pensando que ela trabalhava dentro de uma caixa, embalada, e Sim. que ela ficava em frente das lojas, sabe? Tipo, vestida de presente, sei lá, tipo, ele ficou imaginando É, essa situação, né? caixa, E de bombom, assim, caixa de... sei lá, ele ficou pensando nisso. E a garota, tipo, na verdade, ela trabalhava na caixa, na balada. Ah, Agora, para pra pensar. Quantas vezes a gente fica discutindo com alguém, ou a gente fica tendo uma crise, ou então a gente, mesmo não precisa ser um conflito, né? Pode ser também uma situação de trabalho onde a pessoa fala uma coisa, você entende outra coisa completamente diferente, sim, e os dois agem em função dessa coisa, cada um com uma percepção, né? Isso já sim. aconteceu com você alguma vez? Eu estou aqui na região da Avenida Paulista, né, em São Paulo, cheio de hotéis, e um turista uma vez perguntou para uma pessoa que estava do hotel, assim, onde fica a Rua Augusta. E o porteiro respondeu, você está nela, você está nela. Aí a pessoa foi atrás de um dicionário para tentar achar a palavra Cetanela. Porque a hora que a gente fala, né, é diferente, você está na própria Rua Augusta, ou então, a Rua Sim. Augusta é esta que você está, Aham. etc. Pela rapidez e pela loucura, né, falou, não, você está nela. E a pessoa, tá bom, obrigado. Isso, né, você nunca vai achar cetanela, até porque não tem citronela, algumas coisas, mas cetanela, Cetanela. Sim, eu lembrei, você estava falando, eu lembrei de uma vez que eu estava num ponto de ônibus com uma amiga, né, na época que eu era estudante e tal, daí a minha amiga falou, qual ônibus você vai pegar? Daí eu falei, eu vou pegar o Lapacê. Aí ela, Lá... nossa, que chique, né? Tipo, o nome do ônibus é Lapacê. Falei, não, é Lapacê. Isso porque nós estamos falando de coisas triviais, né, do cotidiano. Uhum. Caixa embalada. Tanto caixa como embalada, do verbo embalar eu conheço, e caixa mais em embalada, sim. Poderia ficar a noite inteira conversando e ele sempre ficando com dó da pessoa, imaginando essa construção dele e nunca a construção dela, né, Sim, que é ele a caixa embalada. poderia perguntar para ela assim, mas você sua muito? Aí ela fala, só quando tá muito calor, né, tal, porque o Sim, ambiente é fechado. E olha só, tipo, ela tá imaginando uma coisa e ele tá imaginando outra completamente diferente, né? e poderia ficar uma hora nessa discussão, havendo concordância do caixa embalada verbo com o caixa embalada, que é o lugar.
Você pode, aliás, você poderia ficar a semana inteira conversando com a pessoa. Imagina, como é que foi hoje o seu dia a dia, né, em balada? Ó, como foi o seu dia a dia hoje em balada? E ela falar, nossa, foi complicado, tinha muita gente. E ele imaginando, né? Nossa, ele está na Avenida Paulista, no shopping, Ela não consegue etc. nem Tal. enxergar direito, né? Exato. Muita gente veio perguntar se eu estava bem. E alguém E ele e e a ele cabeça podia dele, né? perguntar assim, né? Tipo, se alguém esbarrou em você? Ah, Exato. nossa, o tempo inteiro, todo mundo esbarra, né, tal, porque é escuro o lugar, né? Exato. Né? As pessoas não têm vontade de conversar com você para saber como é difícil, né, a caixa embalada, né? A outra pode falar, nossa, tem gente que vem direto, que eu fico a noite inteira, né, das 9 à meia-noite, todo mundo em volta de mim. Você pode ficar dias e se não houver nenhum momento de ajuste, principalmente quando as coisas são mais complexas, né, que exigem, ainda bem que não está envolvido, nesse caso, alguém tomar uma atitude em função do conceito que foi criado. Que aí é que mora o problema, né, Ed? Porque depois de uma semana, a pessoa pode chegar e falar: mas você não me disse isso, eu imaginei que fosse isso e tomei as seguintes providências, etc. Tal. Mas é muito comum acontecer isso, né? A pessoa cria um conceito na cabeça e vai agir em função daquilo que foi dito. Sim. E as E partes quando, e depois se matam, né? Quando se encontram. Você falou isso, mas não é embalada, é embalada. Você juntou tudo e criou na cabeça um e aí, negócio que isso a gente pode levar para o mercado corporativo, tanto em relação às siglas, que são utilizadas, imaginando que todo mundo sabe o que é, tanto em relação a termos estrangeiros, símbolos e palavras que são utilizadas dentro daquela área específica e que se considera normal, só que não, né? E tem. muita gente fica boiando ali. Eu posso também pensar nisso, né, nesse problema que acontece quando eu tenho, por exemplo, uma cultura instaurada. Então, a gente agora vai ter uma cultura de protagonismo, de autonomia, e ninguém nem sabe o que que é isso. Eu tenho que fazer todo um trabalho de trazer isso para a realidade, de fazer com que as pessoas percebam dentro da realidade delas o que que significa ser protagonista. Dentro de uma determinada situação onde alguém me pediu um trabalho, o que que é ser protagonista? Falar que eu não posso fazer o trabalho e tentar arrumar uma outra pessoa que ajude é ser protagonista? Ou é ser protagonista simplesmente não falar nada, entendeu? E deixar as coisas se resolverem. As empresas às vezes querem incorporar um novo conceito dentro do negócio, só que elas não têm essa preocupação de esclarecer, de fato, dentro da realidade das pessoas, aquilo que significa aquele conceito, aquela informação, né? Ou aquele termo que vai ser utilizado ali dali para frente, né? Qual é o comportamento que eu espero? Muito mais comum do que as pessoas imaginam, é que a pessoa traz esses conceitos e, por mais que eles sejam até definidos, falta o seguinte: eu, ouvinte, nós vamos exigir, a partir do dia tal, muito mais autonomia por parte das pessoas, nós queremos que essa autonomia aconteça, tal, tal, parará. Aí se encerra a conversa, sem que o grupo presente consiga ver no dia a dia o que eu faço pelo que eles estão falando, não é autonomia. Só que ele falou que agora eu vou ser exigido para ter autonomia. Só que a pessoa não consegue comparar o que ela faz hoje e, pelo que foi dito, não é uma cultura de autonomia, e aí pedem para essa pessoa mudar sem ela saber fazer essa migração do que ela faz hoje com Uhum. aquilo que está sendo exigido. Quer Sim. dizer, quando alguém fala qualquer tipo de situação, de termo abstrato, que é lindo, maravilhoso, né? Essa fala é bonita, é erudita, eles esquecem que a pessoa do outro lado precisa confrontar. Pelo que ele falou, eu acho que eu sou 100% autônomo. E aí a pessoa continua a fazer da mesma forma e vai ser repreendida, porque o cara vai falar: você não esteve na palestra, na reunião? E você continua fazendo desse jeito. Ah, mas pelos exemplos que vocês trouxeram, que não são os meus, eu não consegui estabelecer uma relação de autonomia lá com autonomia aqui. Isso se a pessoa tiver consciência para falar isso, né, Ed? Porque Sim. normalmente a gente acredita que é óbvio para o outro.
Mas não existe Exato. nada óbvio. Eu tenho que traduzir aquilo em uma situação que pertença à realidade de quem me ouve, para eu dar essa chance de a pessoa compreender por que que agora este conceito ou esta atitude será diferente. Então. Eu vejo um grande problema assim, é que, por exemplo, o RH ou o pessoal que está fazendo um treinamento, por exemplo, eles pensam em todas as situações possíveis. Só que não é. Não existe você pensar em todas as situações possíveis. Você vai pensar naquilo que é referência para você. Sim. Agora, só tem uma forma, de fato, de eu entender a realidade do outro, é escutando o outro. Só que as pessoas têm receio, muitas vezes, de escutar o outro, porque têm receio de que não vão conseguir responder aquilo que vier. Mas o grande barato é se as empresas começassem a olhar para aquilo que vem do outro, e se eu não sei a resposta, a gente pode encontrar junto. E construir junto, né? Esse consenso em relação àquilo que está sendo colocado, falado. Então.